Ok, estamos ao vivo, podem começar. Boa tarde a todas as pessoas, sejam todos bem-vindos. Meu nome é José Nildo, eu sou consultor técnico da Coordenação Geral de Vigilância da Tuberculose, Micoses Endêmicas e Micobactérias não tuberculosas, que fica aqui no Departamento de HIV/AIDS, tuberculose, hepatites virais e infecções sexualmente transmissíveis, na Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. Então, hoje seguiremos com a nossa série de webinários que serão realizados nesse mês de março e em abril, em alusão ao Dia Mundial da Tuberculose, né, comemorado no dia 24 de março. E como esse ano, no dia 24 de março, caiu no domingo, né, a gente segue com as comemorações aí em março e abril. Em nome da nossa coordenação, gostaria de agradecer desde já a participação e contribuição de todos e todas. Antes de iniciar o debate, trago algumas informações. Então, nós não teremos lista de presença, mas nós disponibilizamos declaração de participação. Essa declaração, ela fica disponível no site, no próprio site que vocês entraram aqui, tá? webinar.aids.gov.br. A partir do próximo dia, amanhã, vocês podem entrar no site e clicar na opção Eventos Anteriores. Lá terão acesso à declaração. Lembrando também que as apresentações que serão feitas aqui também ficarão todas disponíveis no site, tá? Todos os slides. Então, hoje, o nosso tema, né, o tema do nosso webinar é Sem prevenção, não há solução. Avanços e desafios para a vigilância e tratamento da infecção pelo Mycobacterium tuberculosis no Brasil. Nós teremos 3 apresentações de aproximadamente 15 minutos cada, e no fim, nós abriremos para as perguntas, tá? Então, pode colocar suas dúvidas, questões no chat, que nós iremos responder ao fim das apresentações. Então, assim, vamos iniciar com a nossa primeira apresentação, que será realizada pela Geisa Servieri. Ela também é consultora aqui da Coordenação Geral de Vigilância da Tuberculose, Micoses Endêmicas e Micobactérias não tuberculosas, na área de informação estratégica, cujo tema é o tema da apresentação é intitulado por Sistema de Vigilância Nacional da ILTB para fortalecer a resposta à tuberculose. Então, Geisa, é com você. Olá, boa tarde a todos. Como o Nildo já apresentou, eu sou a Geisa. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a apresentação. Ah, Confirma para mim se está aparecendo, gente. Tá, só falta colocar modo apresentação. Que para mim já tá. Deixa eu ver se vai agora. Peraí. Foi? Tudo Foi. certo? Foi? Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre os sistemas de LTB, né, em geral, para fortalecer a resposta da TB. Só que antes da gente falar da ILTB, a gente precisa falar um pouquinho da tuberculose ativa em si, da tuberculose doença, né? A tuberculose hoje, ela é a segunda doença infecciosa que mais mata no mundo, né? Ela era a primeira até a presença do Covid. Agora ela ocupa esse segundo lugar. 10,6 milhões de pessoas adoecem por TB no mundo. Desses, 410 mil casos são casos de tuberculose resistente, com algum tipo de resistência, e 1,1 milhão de pessoas morrem por TB no mundo, incluindo 167 mil pessoas vivendo com HIV/AIDS, tá? Ou seja, todo dia mais de 4 mil pessoas morrem e cerca de 30 mil adoecem por causa da TB no mundo. Quando a gente olha os dados do Brasil, tá, esses dados são os dados mais atuais que nós temos, em 2023, nós tivemos 80.012 casos novos de tuberculose, tá? Lembrando que os dados de 2023 ainda são dados preliminares. E o que que a gente consegue observar? Nós tínhamos uma queda na incidência acontecendo desde 2023. Só que essa detecção ela começou a aumentar ali em 2016. Em 2020, nós tivemos uma queda brusca por conta da pandemia e ela voltou a crescer até 2022. Como a gente tem em 2023 dados preliminares, a gente acredita que essa detecção ainda vai ser maior do que a de 2023, tá? Hoje nós temos uma incidência de 37 casos por 100 mil habitantes no Brasil no ano de 2023.
Quando a gente olha os dados por estado, nós temos aí Roraima, Amazonas e Rio de Janeiro como liderando com maior incidência de casos de tuberculose no Brasil. E olhando um pouquinho para os óbitos, os óbitos a gente tem dados só até 2022. Os dados de 2023, que são os dados do sistema de mortalidade, sim, ainda não foram liberados. Então, em 2022, nós tivemos um recorde de óbitos por tuberculose. É um quantitativo de óbitos que não é visto desde 2002. Nós tivemos em 2022 5.845 mil óbitos por tuberculose no Brasil, tá? O que corresponde a uma incidência de 2,72. Quando a gente olha por estado, os estados que mais tiveram coeficiente de mortalidade foram Amazonas, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Tá? Agora vamos de fato para a ILTB. O que que é a ILTB? Tá? Para fins de vigilância epidemiológica, será considerado um caso de ILTB um indivíduo infectado pelo micobactério tuberculose, identificado por meio de uma prova tuberculínica ou IGRA, desde que adequadamente descartada a tuberculose ativa. Por que falar em LTB, né? Estima-se hoje que 1/4 da população mundial é infectada pela tuberculose, e isso faz eles terem o maior risco de desenvolver a tuberculose ativa, principalmente naquelas pessoas que têm algum tipo de imunocomprometimento. Tá? E o tratamento da LTB é uma forma custo-efetiva de reduzir esse risco da pessoa progredir para a tuberculose. É estimado hoje que cada caso de tuberculose sejam contados pelo menos 3 contatos desses casos. E aí a gente começa a investigar a questão do sistema em si. Vou falar um pouquinho do sistema ILTB para vocês daqui a pouquinho, mas desde que o sistema foi implantado, desde que a notificação da ILTB no sistema IUTB foi implantado, a gente vem observando um aumento nos tratamentos da infecção latente. Vocês podem olhar aqui no mapa, quando a gente olha por medicamento, iniciou-se com a rifampicina no comecinho e a isoniazida, desde 2018, quando foi implantado o sistema IUTB, e esses níveis, esse total de tratamento de ILTB, ele vem crescendo ao longo dos anos. Claro, nós observamos uma queda ali em 2020, 2021, por conta da pandemia, mas a gente já começa a ver recuperação desse total de casos também do tratamento da infecção latente, tá? Hoje, 163 mil pessoas já foram notificadas de ILTB. E desses casos identificados em 2023, 52% dos casos já estão em tratamento de 3HP, que é o tratamento que a gente indica hoje como primeira opção, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele depois. Quando a gente olha esse percentual por esquema de tratamento, por que eu falei da rifampicina, que é o 3HP, rifampicina mais isoniazida? Por conta do tempo de tratamento que é melhor, a gente tem um percentual de cura melhor com ele e uma diminuição da interrupção de tratamento. A rifampicina, ela foi implantada em agosto de 2021. Quando a gente começa a ver por esquema de tratamento, a gente vai ver que ela também vem aumentando ao longo do período e vem diminuindo a quantidade de tratamento de isoniazida. O que que isso significa? A isoniazida hoje, o mínimo de tempo de tratamento que nós temos é de 6 meses. A rifampicina são só 3 meses. Então, melhora a adesão do paciente a esse tipo de tratamento. Falando um pouquinho dos encerramentos desse tratamento, a gente já consegue ver aqui essa diferença. Quando eu comparo a isoniazida, tanto o esquema de 6 meses quanto 9 meses, com o 3HP, que é o que eu acabei de comentar, a gente pode ver que o percentual de tratamento completo é o maior dos esquemas de tratamento. Em contrapartida, a interrupção de tratamento é a menor. Ou seja, o paciente ele adere melhor a esse esquema de tratamento e os resultados, os encerramentos desses tratamentos com 3HP são melhores. Tá? 80% das pessoas em tratamento da ILTB em 2023 e 2022 com o 3HP completaram o tratamento. Tá? Agora falando um pouquinho do sistema de informação da ILTB. O que que é o ILTB, que é o nosso sistema de informação de notificação da infecção latente? O ILTB está dentro do Plano Nacional do Pilar 1, do Objetivo 4, que visa intensificar a prevenção do tratamento da tuberculose. Com ele, a gente visa ampliar a identificação e a investigação da ILTB e fortalecer as ações de vigilância da ILTB a partir desse Sistema Nacional do ILTB.
tá? Essa aqui é a interface do sistema hoje. Ele é um sistema fácil, é um sistema online que pode ser acessado em qualquer computador com rede de internet. E a gente sempre visa a descentralização desse sistema, tá? Para todas as unidades possíveis. Nós sabemos que cada estado tem sua peculiaridade e tem a sua estratégia de descentralização. Mas a gente entende que quanto mais descentralizado, por ser um sistema online, melhor é a adesão, inclusive dos profissionais de saúde na ponta que estão tendo acesso direto a esses sistemas. Pensando um pouquinho da cascata do ILTB, do cuidado da ILTB, que a Liliana vai falar posteriormente sobre isso, a ILTB, por não se tratar de uma doença, ela não é de notificação compulsória. Ah, Geise, então por que que eu vou notificar a ILTB se ela não é uma doença de notificação compulsória, ela nem se trata de uma doença? Assim como eu notifico que eu consigo fazer essa notificação, eu ajudo a compreender a dinâmica da ILTB, ou seja, quem são essas pessoas que estão infectadas com o Mycobacterium tuberculosis e, consequentemente, eu consigo saber aonde o bacilo da tuberculose está circulando nesse ambiente e eu consigo, oferecendo um tratamento preventivo, evitar a incidência de tuberculose e doença ao longo do tempo, tá? Então, como que funciona um pouquinho essa cascata desse cuidado? A gente identifica todas essas pessoas que têm o risco de adoecer por tuberculose, tá? Principalmente as populações especiais, ou seja, contatos, pessoas vivendo com HIV/AIDS, entre outras. Faço o diagnóstico dessa pessoa da ILTB, ou com prova tuberculínica, ou com IGRA, ou uma avaliação clínica. Inicio o tratamento dessas pessoas e é nessa parte da notificação do início de tratamento que eu faço a notificação dessa pessoa no sistema ILTB. Verifico o acompanhamento dessa pessoa, acompanho ao longo do tratamento, vejo quais essas pessoas completaram o tratamento, encerro o tratamento no sistema e aí eu vou avaliar essas pessoas para verificar que essas pessoas não adoeceram ao longo dos anos, tá? Como eu falei, a Liliana vai falar um pouquinho mais dessa cascata do cuidado depois da ILTB. Aqui é um pouquinho da linha do tempo da ILTB no Brasil, da implantação do sistema, tá? Em 2017 começou a implantação do ILTB no estado do Espírito Santo e até 2021 nós concluímos a implantação em todas as UFs do Brasil, exceto Santa Catarina e Goiás, que possuem sistemas próprios de vigilância. Nós temos o CILT em Goiás e o Vigilantus em Santa Catarina. Hoje, gente, esse aqui é um dado mais atual, tá? Esse print foi tirado semana dia 19. Em dia 19, nós tínhamos 166 mil pessoas já em tratamento, já registradas no UTB desde 2017 até o dia 19, toda a sua implantação. E para que serve o sistema? Como que a gente trabalha com o sistema da ILTB? Só um pouquinho aqui. Caiu, Nil, da minha apresentação? Não, Geisa, é normal. Para mim aqui caiu, gente, só um pouquinho. Tá passando os slides? Aí. O sistema ILTB hoje, ele compreende a aba de casos, tá? As principais funcionalidades do sistema. Através da aba de caso, eu consigo fazer uma nova notificação, eu consigo acompanhar os pacientes que já estão notificados no momento, eu consigo transferir um caso de um lugar para o outro, e uma das grandes peculiaridades do sistema e da transferência do sistema, que por ele ser um sistema online, eu consigo identificar que esse paciente tem notificação de qualquer lugar do país. Esse paciente, por exemplo, se ele foi notificado no Acre e ele saiu de transferência, se o paciente aparece lá no Rio Grande do Sul, ao colocar o nome desse paciente, eu já consigo encontrar que esse paciente está em transferência, então eu consigo simplesmente dar o aceite desse paciente e continuar com aqueles dados que já estavam em do paciente do Acre, tá? Eu consigo encerrar esse caso, tá? Eu faço todo o acompanhamento, vejo a tomada da medicação, se está tomando certinho, e consigo encerrar esse caso. Eu consigo vincular notificações, ou seja, se eu vou tratar, por exemplo, a Geisa, vou notificar a Geisa, eu vi que a Geisa já tem uma notificação com tratamento completo há 5 anos atrás, por exemplo, eu faço uma vinculação em cima dessa nova ficha, eu consigo ter informação de que a Geisa está num segundo tratamento da ILTB. A aba gerenciamento é uma aba onde a gente consegue ver a principais parte epidemiológica, tá? Ela me fornece um BI, tem 8 páginas de BI. Esse BI ele é dinâmico. Eu consigo fazer filtros por ano, por UF, por município, por unidade de saúde, por medicamento. Através desse BI na aba de gerenciamento, eu consigo pegar os dados do Brasil todo. Eu consigo saber quantos pacientes são contatos que estão realizando tratamento. Eu consigo saber quantas são mulheres, quantas estão gestantes, quantas estão tomando qual tipo de medicamento. Essa é uma ferramenta que é muito útil para as vigilâncias, tá? É um dado que é atualizado toda noite, então é um dado atual, tá? Eu consigo pôr o filtro da minha localidade
e ajuda também aos gestores a tomar decisões de acordo com o cenário epidemiológico que é visualizado através deste BI. Por que que eu não mostrei as outras abas? A aba de administração, por exemplo, que é uma aba que existe no sistema. É que a aba de administração, ela é uma aba muito restrita a alguns perfis de acesso. O sistema, ele trabalha por perfis. Mas a aba de administração, por exemplo, é uma aba basicamente para cadastro de unidades de usuários. Então, eu trouxe a aba de casos e a aba de gerenciamento, que é a aba, que são as abas que são mais trabalhadas em que a gente consegue ter uma gama de informação, não só dos pacientes que estão em tratamento, como também de todo o cenário epidemiológico da minha região. Outra funcionalidade do sistema, que daí a Silvana vai falar um pouquinho depois da experiência do Rio Grande do Sul com essas etiquetas, são as etiquetas de casos. Para que servem essas etiquetas? O que são essas etiquetas? Elas apontam possíveis inconsistências nas notificações e também servem como lembretes. Como assim pequenas inconsistências, Geisa? Por exemplo, se eu fiz uma notificação de um paciente cuja indicação de tratamento é que ele era um paciente HIV. Porém, na opção HIV, eu coloquei que o paciente era negativo. Ele vai me gerar uma etiqueta falando: olha, alguma coisa não está certa. Você está falando que ele é HIV, mas você colocou lá que o exame dele de HIV não é positivo. Então, ela serve de uma maneira para me alertar que tem alguma coisa inconsistente. E isso possibilita que os dados sejam qualificados no local. Eu evito erros no banco. E os lembretes, é que, por exemplo, eu estou fazendo um tratamento do paciente com isoniazida, que o tempo de tratamento é 6 meses. Deu 6 meses de tratamento, ele vai me gerar uma etiqueta verde. Falei, olha, esse paciente já está em tempo de ser encerrado. Dá uma olhadinha nesse paciente, tá? Então, as etiquetas servem para qualificar o banco e também para ajudar o profissional, que a gente sabe que na rotina do profissional, ele não tem só ILTB, ele tem diversos casos. A gente sabe da rotina hoje que os profissionais, às vezes, eles estão mexendo com diversos agravos. Então, ele serve de lembrete também para esses profissionais conseguirem lembrar dos casos da ILTB e fazer um acompanhamento correto desses pacientes. Além do sistema IUTB, gente, nós temos o SINC, que é um sistema de monitoramento clínico das pessoas vivendo com HIV/AIDS. A principal função do SINC, ele é um sistema do HIV, ele é para ajudar as pessoas a visualizarem quem está em gap de TARV, do ILTB. Como que ele funciona, na verdade? Nós pegamos aquele público-alvo com CD4 menor ou igual a 350, que são as pessoas elegíveis para o tratamento da ILTB. Dentro do SINC, eu tenho uma aba da ILTB. E aí, o que que ele faz? Ele faz um relacionamento entre o Ciclone e o Cicel e o ILTB. Eu vou encontrar no SINC todas aquelas pessoas, como eu falei, que são elegíveis para o tratamento da ILTB, mas que nem sempre estão notificados na ILTB. Então, é mais uma ferramenta para que eu consiga identificar mais um público-alvo que deveriam estar em tratamento da ILTB. Lembrando que o fato do paciente estar no SINC não significa que automaticamente ele está na ILTB, tá? O paciente ele precisa ser notificado no sistema IUTB. Todos os profissionais podem usar o SINC. Como eu disse, ele é um sistema do pessoal da equipe do HIV que devem solicitar acesso às suas áreas técnicas. Porém, os profissionais das áreas técnicas dos programas de tuberculose também podem ter acesso a essa aba da ILTB dentro do SINC. É só enviar um e-mail para o sync@aids com todas essas informações, né, justificando qual é o cargo, que é liberado ao acesso também aos programas de tuberculose ao SINC. E, gente, em primeira mão, nós temos uma nova publicação agora, que é um folder do SINC, tá? Esse folder, ele tem as principais informações de como funciona o SINC, de qual o propósito do SINC, de como acessar, de como é feito esse relacionamento das bases de dados. Daí vocês podem estar disponibilizando ele por esse link que a gente colocou aqui para vocês. Depois a gente pode colocar no chat também, para que vocês tenham maiores informações sobre o funcionamento do SINC. O ILTB, nós temos vídeos instrutivos, ele é um sistema extremamente simples, é um sistema que pode ser explicado por telefone, por exemplo, tá? Ele é muito fácil, ele é autoexplicativo. Ele é intuitivo, na verdade, não é que ele é autoexplicativo, ele é intuitivo. Uma pessoa que ela pega a ficha, ela consegue ter uma boa noção de como fazer, de como notificar. São 4 vídeos, tá, que estão disponíveis na nossa página do YouTube também, explicando passo a passo de como utilizar o sistema do IUTB. Algumas estratégias, desafios e perspectivas, tá? Eu sei que no final a Liliana vai falar um pouquinho mais, mas a gente sempre sonha com uma descentralização
Claro, nós sabemos que hoje as rotinas dos estados elas são muito desiguais. Nós temos unidades super modernas, como temos unidades que não têm nenhum computador, muito menos internet. Nós sabemos que temos locais que nem luz, nem energia nós temos de vez em quando, tá? Dependendo do local. Mas a gente sempre espera que o UTB seja descentralizado. E como eu falei, como ele é um sistema simples de estar manuseando e ele é online, eu posso acessá-lo de qualquer computador. A ideia é que ele seja mais descentralizado. Nós temos estados hoje que são 100% descentralizados, temos estados que são centralizadores. E a gente vê que quanto mais descentralizado, melhor é a adesão ao tratamento da LTB. Talvez até por uma sensibilização desses profissionais, que a partir do momento que eu tenho uma proposta nova, eu tenho um instrumento novo, eu tenho um ânimo a mais para correr atrás desses casos da LTB, para focar na avaliação de contatos, para o público vivendo com HIV/AIDS, para as pessoas que são elegíveis do tratamento da ILTB. Nós também temos como atualização agora o livro de investigação e acompanhamento da pessoa em tratamento da ILTB, que é aquele livro amarelinho, é um antigo livro laranjado, agora a gente vai ter o livro amarelinho, que são justamente para aqueles locais onde a gente não possui rede de internet, não possui computadores, que a gente sabe que isso infelizmente ainda é uma realidade em alguns lugares do Brasil. E para esse ano também está prevista a atualização do protocolo da vigilância da ILTB. Tá? Bom, acho que era isso. Acho que o objetivo mesmo é mostrar para vocês como o tratamento evoluiu, como a gente aumentou a quantidade de tratamento a partir do momento da implantação do sistema da ILTB e da importância que é a tentativa de descentralização desse sistema, do quanto a descentralização ela aumenta a detecção de casos de infecção latente da tuberculose e, consecutivamente, lá para frente, a gente diminui a incidência dos casos de TB ativa também nos locais. Obrigado, Geisa, pela excelente apresentação. Então, observamos o quão importante e necessário é a descentralização do sistema, o seu uso para otimizar a gestão do cuidado e apoio também para a tomada de decisão. E, além de lembrar, né, a Geisa apontou bastante e enfatizar a importância do uso do SYNC e da facilidade do acesso do sistema para todos os profissionais das coordenações de TB e de HIV, né, estadual, municipal, de vigilância, ok? Então, a seguir, alinhado com a apresentação anterior da Geisa, nós teremos a participação da Silvana Zanella, qual integra a equipe do Programa Estadual de Controle da Tuberculose do Rio Grande do Sul. Então, a Silvana trará uma visão do uso do sistema IUTB, mas Geisa trouxe sob a ótica, né, federal. Agora nós teremos sob a ótica estadual, com a apresentação intitulada por Experiências no uso das etiquetas na qualificação do sistema de infecção latente. Então, obrigado, Silvana, por aceitar o convite e passo a fala para você. Beijo. Boa tarde, eu vou compartilhar a tela aqui, Nildo. Perfeito, Silvana. Pode seguir. Ok? Estão visualizando, estão escutando bem? Sim, sim, tudo certo. Então tá. Ok, boa tarde a todos. Meu nome é Silvana, sou enfermeira do Programa Estadual de Controle de Tuberculose do Rio Grande do Sul. Meu nome é Ramon, eu sou estagiário do programa, eu estou cursando Gestão em Saúde. E a gente vai trazer para vocês, como após a apresentação da Geisa aí com a fala do Nildo, a nossa experiência aqui do Rio Grande do Sul no uso das etiquetas de casos na qualificação do sistema da ILTB. Então, primeiramente, eu gostaria de apresentar a nossa equipe aqui, a nossa coordenadora, a doutora Carla Jarzewski. Temos a colega Rosa, a colega Maiara, que trabalha aqui conosco. Temos o apoio da farmacêutica Sabrina, lá do Hospital Sanatório Partenon. Os nossos estagiários, a Júlia, o Ramon, a Emily e o Alexandre. E também a colaboração das nossas colegas das hepatites, que é a Ana Carolina e a Vitória. Contextualizando um pouco sobre o Rio Grande do Sul. O nosso estado, ele é subdividido em 30 regiões de saúde, como vocês podem estar vendo aqui no mapa aqui à direita. O estado foi capacitado, foi implantado o sistema da ILTB ali em dezembro de 2019. A nossa população, a população do Rio Grande do Sul é em torno de 11 milhões e 500 mil habitantes.
A população da nossa capital, Porto Alegre, é 1.500.000 habitantes. Nós temos 497 municípios no Rio Grande do Sul. Em tratamento hoje, a gente fez esse print ontem, nós temos 1.872 pacientes sendo acompanhados no sistema da ILTB. Já encerraram o tratamento 10.790 pacientes, totalizando um caso de 12.662 pacientes acompanhados no sistema ILTB. Aqui a gente traz, administrativamente, o nosso estado é subdividido em 18 regionais de saúde. A cada regional, ela é situada, tem um município sede. Em cada uma dessas regionais, a gente tem um colega do estado, que é o nosso ponto focal da tuberculose, e ele gerencia os municípios que são da sua regional. Isso para explicar um pouquinho para vocês a contextualização do estado. Dentre os objetivos da vigilância da ILTB, que está preconizado lá no protocolo da infecção latente, que é conhecer o perfil clínico sociodemográfico, descrever, monitorar e avaliar os indicadores, subsidiar o planejamento e as ações, e reduzir com isso o número de casos de doença ativa, a gente pensou em qualificar esse sistema. Como a Geisa trouxe na apresentação dela, todos os casos que estão em tratamento da ILTB, eles são notificados nesse sistema online. O próprio sistema gera essas etiquetas de caso. Etiqueta vermelha é uma etiqueta que tem um erro de notificação, ela precisa ser revisada e precisa ser corrigida. A etiqueta verde, ele é um alerta. Então, essa ferramenta das etiquetas, elas são a facilitadora da rotina do nosso trabalho lá das unidades de saúde. E ela é uma responsabilidade compartilhada, essas correções para ser feitas pelo município, pela unidade de saúde, pelo estado. Então, o que a gente pensou? A gente, olhando lá o nosso número de etiquetas, quando o Ramon começou a trabalhar aqui no programa de tuberculose do estado, a gente sentou para avaliar e tentar qualificar esse sistema. Dentre as atribuições do estado, que é do programa estadual, comunicar às regionais as inconsistências, as unidades de saúde, acompanhar essas transferências de caso, gerenciar e monitorar essas etiquetas, a gente olhou lá que em setembro de 2023 nós tínhamos 1.066 etiquetas de caso. E aí a gente sentou para conversar e bolar uma estratégia de como que a gente ia tentar melhorar essas etiquetas de caso e auxiliar as unidades de saúde, as regionais, os municípios nessas correções. O que a gente fez num primeiro momento? A gente relacionou todas as etiquetas de caso que a gente tinha no sistema, que é como vocês estão vendo aqui nesse quadro ao lado aqui. Todas as etiquetas de caso estão listadas aqui. Depois, num segundo momento, o que a gente fez? A gente padronizou e-mails referente a essas etiquetas de caso, sempre conforme o que estava descrito lá no protocolo da infecção. E aí, para cada etiqueta de caso, a gente elaborou um e-mail, que era o nosso e-mail padrão. Aí, organizamos estratégias sobre essas etiquetas de caso, como que a gente iria fazer? Enviar para a regional, para os municípios, e também por etiqueta de caso. Priorizamos algumas dessas etiquetas de caso, que são as etiquetas vermelhas, e algumas que é importante, por exemplo, radiografia do tórax com alteração sugestiva de TB ativo. Então, esse paciente, se ele tem uma sugestão de TB ativa, ele deveria estar sendo investigado para TB. Então, a gente priorizou algumas etiquetas como prioritárias. E os casos em transferência, tentando minimizar os abandonos e para que esse paciente dê continuidade ao tratamento na unidade de destino.
Então, aqui a gente traz para vocês alguns desses e-mails que a gente elaborou como padrão. Por exemplo, quando a gente encaminha e-mail para os municípios, a gente tem esse e-mail padrão aqui que a gente fez, e daí fica mais fácil, já está organizadinho, depois a gente só coloca o nome do paciente, o print do caso e encaminha. Quando a gente encaminha um e-mail para a regional, aí também um e-mail padronizado, sempre com a referência do que o protocolo nos diz sobre aquela etiqueta. Aqui a gente traz também mais modelos desses e-mails. Por exemplo, uma etiqueta de caso de TB ativa não descartada. Então, nosso e-mail padrão, com o print e com o embasamento lá do protocolo da ILTB. Etiqueta de caso da provável duplicidade, também com a maneira como corrigir para que a unidade de saúde lá da ponta possa averiguar e corrigir essa etiqueta de caso. Outros exemplos, né? Gestante HIV negativo, seguindo a mesma lógica, radiografia do tórax não realizado, é outra etiqueta de caso que aparece frequentemente, também ó, o print do caso e a justificativa ali de acordo com o protocolo. Então, sobre as estratégias de envio dos e-mails, primeiramente, a gente decidiu organizar de 3 formas o envio desses e-mails de controle. A gente começou enviando para todas as 18 coordenadorias regionais uma listagem de todos os seus municípios que possuem etiqueta de caso, juntamente com um print de todos eles no sistema. Depois, encaminhamos para todos os municípios e unidades de saúde com maior número de etiqueta de caso, e também por etiquetas de caso prioritárias que são encaminhadas individualmente, que a gente vai ver nas planilhas de controle a seguir. Então, essa primeira é a planilha de controle dos e-mails por coordenadoria regional, onde a gente lista todas as 18 CRS, as regiões de saúde que estão dentro dessa coordenadoria, o número de caso, que é uma listagem, uma numeração que a gente fez internamente para a nossa organização, que nós numeramos todos os nossos e-mails, para depois ficar de mais fácil acesso, mais fácil controle. A gente também cita todos os municípios com o número de etiquetas que eles possuem no dia que a gente fez esse e-mail, a data do e-mail e também o desenrolar do caso. Então, após 15 dias do encaminhamento dos e-mails, a gente faz outra verificação no sistema da LTB e atualizamos a planilha de controle. Caso ele seja corrigido, a gente vai pintar, né, aquela CRS, aquele município de verde. Caso não seja corrigido, a gente vai reenviar esse e-mail. E após 30 dias, a gente vai fazer uma nova verificação do sistema para poder fazer uma análise também dos municípios e das coordenadorias regionais que são silenciosos, que ou não respondem ou não corrigem, e a gente poder ver se a gente faz alguma capacitação, se achar necessário. Então, aqui a planilha de controle dos e-mails por município também, com maior número de etiquetas, onde a gente lista as unidades de saúde, junto com o município, CRS e região de saúde, o número de casos, novamente, nossa numeração interna, o número de etiquetas que essa unidade de saúde tem no dia do encaminhamento do e-mail, da verificação do sistema, a data do e-mail e o desfecho, novamente. Atualizamos a planilha de controle após 15 dias, reenviamos o e-mail caso não tenha sido resolvido ainda as correções necessárias, e após 15 dias fazemos uma nova verificação do sistema. E após entre 2 a 3 meses, a gente sempre refaz todo esse processo das planilhas. A gente faz uma nova planilha de controle por CRS, por município, para atualizar, para refazer essa vigilância e continuar sempre verificando quem corrigiu e quem não corrigiu. Aqui também a gente traz a nossa planilha de controle das etiquetas de caso por etiqueta, né? Então, por exemplo, etiqueta de caso de provável duplicidade. Então, a gente coloca o nome do paciente, conforme o Ramon descreveu, o número do caso, o local de origem, a data que encaminhou o e-mail, e a gente tem uma combinação de pintar os casos, aquele que está em verde são os casos que a gente já conseguiu resolver, que foi corrigido. A gente consegue avaliar também quanto tempo após o envio do e-mail ocorreu aquela correção.
e a gente deixa em branco os casos que ainda estão em andamento que não foram corrigidos. Aqui também mais exemplos de etiquetas de caso, por exemplo, indicação de tratamento incompatível com o resultado da prova tuberculínica. Da mesma forma, colocamos o nome do paciente, o número do caso e, conforme a gente relatou, a data que a gente encaminhou o e-mail e o desfecho dessa correção, tá? E em branco, o que ainda precisa ser corrigido. Outra etiqueta de caso, quimioprofilaxia primária para maiores de 28 dias, e assim para todas as etiquetas de caso que a gente nominou lá no início da apresentação. Em relação às transferências, que são esses pacientes que mudam de endereço, vão para outro município ou para outro estado. Então, a gente também fez um modelo de e-mail, tá? Que a gente encaminha para a unidade de saúde de destino, avisando que tem um paciente em transferência. Faz um print do caso ali, do caso, e encaminha para a unidade de destino para que ela aceite a transferência e dê continuidade a esse tratamento. E da mesma forma, a gente tem uma planilha de controle, onde a gente faz o controle desses e-mails que foram enviados para o município de destino. Então, o nome do paciente, o nosso número de caso, o número que está no sistema, o município de origem, a unidade de saúde de origem e a unidade de saúde de destino. A data e quando que esse paciente chegou na unidade de destino. Além das estratégias, das etiquetas de caso, nós aqui do Programa de Tuberculose do Estado, toda a equipe, a gente também responde e-mails diários sobre notificações, manejo do sistema, dúvidas, questionamentos, realizamos o cadastro tanto das unidades de saúde quanto dos profissionais do sistema, que vão manusear o sistema, monitoramos diariamente esses casos em transferências, capacitamos sobre vigilância da ILTB, tanto as regionais quanto os seus municípios, sempre incentivando que todos os pacientes que estão em tratamento da ILTB estejam notificados no sistema. Temos algumas estratégias junto com o nosso ponto focal da tuberculose, que é o responsável por cada regional. Eles nos enviam as solicitações dos cadastros dos seus municípios, das unidades de saúde e dos profissionais, realizam também capacitações, sempre em parceria com o programa estadual. Temos uma parceria bem próxima com a nossa capital, o Programa Municipal de Controle de Tuberculose de Porto Alegre, com a coordenação da Cristina, a Nathalie e a Bia. A equipe realiza suas capacitações, seus cadastros e faz a vigilância da ILTB nas 132 unidades de saúde do município de Porto Alegre. Também trouxemos um exemplo aqui da 4ª Regional de Saúde, o nosso colega Pedro, do estado, né, que é o nosso ponto focal lá na 4ª CRS. Ele já realizou 4 reuniões, são 33 municípios que são lá da 4ª CRS, ele já realizou 4 reuniões capacitando sobre tuberculose como um todo, mas sempre enfocando a questão da vigilância da ILTB. Além disso, os 33 municípios dele foi atualizado, todos os municípios têm uma unidade de saúde cadastrada e um profissional de saúde cadastrado. Também, dependendo da regional, por exemplo, temos o exemplo da 18ª e da 3ª, que solicitaram para a gente, organizaram uma reunião com os municípios da sua regional, e nós do programa, em parceria com a regional, realizamos a capacitação desses profissionais na qualificação da vigilância da ILTB. E aí, desde que a gente iniciou esse envio dos e-mails, lá em setembro do ano passado, a gente foi pensar numa maneira de quantificar isso, para saber se essa estratégia de encaminhar esses e-mails estava dando certo e como é que a gente ia fazer isso. Como o sistema da ILTB ele é dinâmico, todos os dias entram pacientes e todos os dias tem casos que são encerrados. A gente começou a anotar o número de etiquetas de caso que a gente tinha naquela data
né? Totalizando aqui, como eu contei para vocês, 1.066 etiquetas de caso em 26 de setembro de 23, e aí a gente foi anotando o número de etiquetas numa planilha em anexo, porque o sistema é dinâmico. Lá em novembro de 2023, a gente viu que era importante anotar o número total de casos. E com isso, a gente conseguiu observar o número de casos total, ele foi aumentando, né, de 1.592 em novembro de 2023 para 1.827 agora em março de 2024. Mesmo assim, o número de etiquetas de caso foram diminuindo, né? E aqui a gente conseguiu fazer a proporção desse número de etiquetas de caso relacionado ao número total de casos da data. Então, corroborando a ideia de que a gente está no caminho certo, né? Lembrando que essa é uma estratégia que a gente, todos os dias, às vezes a gente modifica, às vezes a gente acrescenta alguma coisa, a gente está sempre procurando melhorar e trabalhar sempre em parceria com a regional, com a unidade de saúde lá da ponta, que, como a Geisa bem falou, muitas vezes eles estão sobrecarregados, e esse alerta nosso é mais no sentido de poder colaborar na correção dessas etiquetas de caso. Então, aqui novamente a nossa equipe, o nosso endereço aqui em Porto Alegre e os nossos contatos, nosso e-mail, tuberculose@saúde, e também o nosso número de telefone, que vão ficar disponíveis caso a gente permaneça à disposição, caso alguém queira conversar com a gente, enfim, tirar alguma dúvida, e as nossas referências para apresentação. E é isso, eu acho, Nildo, não sei. Ok? Perfeito, Silvana. Perfeito. Muito obrigada, Silvana e Ramon, por compartilhar conosco essa experiência tão bem-sucedida, que vem trazendo excelentes resultados no estado. E só enfatizando que é possível sim essa replicação dessa experiência para outros cenários do Brasil, né? Que sirva como inspiração. Então, só lembrando também, gente, que podem colocar suas dúvidas no chat do YouTube, que nós iremos discutir com os nossos palestrantes ao fim, ok? Então, para a nossa última apresentação, teremos o apoio da Liliana Romero Veiga, qual também integra aqui a Coordenação Geral de Vigilância da Tuberculose. Ela falará sobre as intervenções para melhorar a cascata do cuidado, do tratamento preventivo da tuberculose, com ênfase em populações prioritárias, trazendo a reflexão da influência que o sistema IUTB possui relacionada com a rotina do serviço. Então, passo a fala para você, Liliana. Não ative o microfone, um momento. Vou compartilhar aqui de novo. Tá certo agora? Já estamos na apresentação? Não. Ainda não, Ainda não. Liliana. Um segundo. Eu? Nada. Perfeito. Tá compartilhando. Já tá? Tá ok. Tá. Beleza. Então, prazer. A ideia de fazer esta intervenção é conhecer essas intervenções que buscam melhorar a cascata do cuidado com ênfase naquela população prioritária, né? Que precisa ter um olhar diferenciado. Então, nesse sentido, vale a pena primeiro nos lembrar um pouquinho o que acontece com a patogênese da tuberculose. Nós já sabemos que através das gotículas de fluido é transmitida a tuberculose, né? O bacilo. E a conversão da prova tuberculínica vai acontecer após 6 a 8 semanas. Aí podemos ter dois cenários, né? Uma tuberculose primária ou a evolução para uma tuberculose latente. No caso de ter uma tuberculose latente, ela pode progredir a doença, né? Levando em consideração a vulnerabilidade ou os fatores de risco que estejam atrelados a ela. E é por isso que em até 2 anos, 5% daquelas pessoas que estão com aquele bacilo adormecido poderiam evoluir para a doença ativa.
após 2 anos, outros 5% dessa população poderia evoluir para a doença ativa. Mas o gargalo aqui está também nas pessoas vivendo com HIV, porque elas, no decorrer do próximo ano de entrar em contato com aquele bacilo, têm maior risco de evoluir para doença ativa. Então, isso já dá uma visão diferente para fazer possível a vinculação destas pessoas dentro dos sistemas de gestão em saúde que permita ter maior adesão para a população de maior vulnerabilidade. Eu quis trazer aqui esta revisão, uma meta-análise bem interessante que foi publicado na revista do Lancet, e aqui chama a atenção como a cascata do cuidado é fundamental para fazer esse diagnóstico e tratamento no percorrido daquelas pessoas que poderiam chegar a desenvolver a doença. Se vocês observam, aqui eu trouxe até um gráfico, porque às vezes as pessoas terminam dando voltas, né? Dentro da rede de serviços. Elas vão para um lado, vão para o outro, não damos resposta, terminam desistindo de receber o tratamento até evoluir a doença ativa. Então, nesse sentido, se vocês observam aqui, existem 4 fases críticas dessa cascata do cuidado, né? No momento do screening, é um desafio para poder detectar as pessoas que têm critérios de poder desenvolver uma doença ativa no futuro, estando agora com infecção latente da tuberculose. Uma vez identificado a partir do screening, olha a perda tão importante daquelas pessoas que poderiam chegar a ter acesso ao teste inicial, seja prova tuberculínica ou seja híbrido. Chegamos a um 71% desses pacientes, dessas pessoas, né? Depois, temos uma pequena perda daqueles que vão receber o teste, 76,7%. Depois, o fato de ter que referenciar para o serviço de atenção primária para receber o tratamento, também chama atenção. Ai, gente, tem um barulho aqui. Não sei o que é. Não aqui, mas já. E depois daí, as pessoas que vão completar essa avaliação médica para saber se definem, se tem ou não os critérios para receber o tratamento. No final das contas, aquelas pessoas que vão receber o tratamento precisam terminar o tratamento completamente. E se vocês observam, os 100% das pessoas que entraram no screening inicial, só 18,8% terminaram o tratamento completo. Então, já estes entraves destas etapas também dá uma visão de como poderíamos fazer coisas diferentes na prestação dos serviços. E para isso, hoje, o Brasil está alinhado com as metas para o tratamento da infecção latente da tuberculose, de acordo com as estratégias da ONU. Nós vemos que no ano 2018, tínhamos umas metas que não foram atingidas, e o ano passado, no ano 2023, na reunião do alto nível, foram avaliadas essas metas. E dos 30 milhões de pessoas que deveriam ter recebido o tratamento para infecção latente da tuberculose, só 15,5 milhões de pessoas receberam, distribuídas nesses 3 grupos populacionais que eram priorizados, né? Pessoas vivendo com HIV, até superamos a meta, porque eram 6 milhões e passamos a 11,3 milhões. Porém, o gargalo está aqui, na população infantil, né? Aquelas crianças menores de 5 anos, porque atingimos os 55% dessa população. E ainda pior foi o panorama para os contatos, porque os contatos em pessoas maiores de 5 anos foi só em 10% da população. Então, de acordo com o Global Report da tuberculose, podemos ver que essa cascata do cuidado é praticamente um mapa, um roteiro que vai nos levar a fazer coisas diferentes, né, na prestação dos serviços do dia a dia. Como eu falava para vocês, Brasil comprometido com essa agenda política para poder eliminar a tuberculose como problema de saúde pública até o ano 2030,
está alinhado com as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, está alinhado com as metas da OMS também, e adaptadas no cenário nacional, de acordo com o Plano de Brasil Livre de Tuberculose, e aqueles compromissos da Declaração Política da ONU do ano 2023 também estão envolvidas entre as estratégias, fazendo inclusão de proteção social, investimento na resposta à tuberculose e continuar fazendo investimento em pesquisa e inovação, né? Especificamente, esse Plano de Brasil Livre da Tuberculose, nós já conhecemos que na sua segunda edição, que tem vigência do ano 2021 até 2025, existem 3 pilares para fazer esse trabalho articulado. O pilar 1 fala de prevenção e cuidado integral centrado na pessoa com tuberculose. E aqui neste pilar nós temos as diferentes atividades para intensificar essas ações de prevenção, que é onde falamos de infecção latente da tuberculose. Tal infecção latente da tuberculose precisa fazer investigação de contato, precisa diagnosticar precocemente e precisa prevenir o adoecimento por tuberculose. Por isso, deve ser priorizado pelos programas de tuberculose e articulado no serviço da rede de atenção à saúde. Algumas pessoas poderiam estar perguntando agora, bom, que é essa questão de contato intradomiciliar? Então, eu vou dar um exemplo aqui do dia a dia, né? De uma pessoa comum, para que entenda o que significa contato intradomiciliar. Então, vamos supor que Joaquim esteve em contato os 3 meses anteriores com uma pessoa com tuberculose. Ele dormiu na mesma casa por pelo menos uma noite por semana, ou passou mais de 1 hora por dia no domicílio do paciente, né, com tuberculose. Esse seria o caso índice, por pelo menos 5 dias na semana. Então, se vocês pensam nesta definição no dia a dia do Joaquim, entraria também nesses critérios aqueles, por exemplo, crianças que são cuidados pela avó, aquela pessoa que passa alguns dias sim, alguns dias não. Às vezes vale a pena entrar nessa intimidade, né, com o paciente, porque pode ser que o paciente tenha uma amante, né? Então aí também poderia ter os critérios de contato. E entre mais claros nós, como profissionais da saúde, sejamos com os pacientes, vamos ter maior vínculo e eles vão poder entender melhor o porquê precisam desse tratamento. Então, a partir dessa identificação e avaliação de contatos, nós temos 2 grandes objetivos, que são identificar essas pessoas que estão recém-infectadas, né, pelo Mycobacterium tuberculose, ou diagnosticar precocemente aquelas pessoas com tuberculose e precisam de um tratamento oportuno, com a finalidade de fazer ruptura dessa cadeia de transmissão. Conhecendo como funciona, né, a rede de serviços aqui no Brasil, vale a pena entender que a pessoa com tuberculose bem poderia entrar pela porta da atenção primária, secundária ou terciária. Se ele entra pela porta da atenção primária, tudo bem, porque os fluxos estão estabelecidos, os profissionais estão envolvidos e vai ser muito mais fácil poder aderir a essa pessoa. O problema vem quando a pessoa chega pela porta da atenção secundária, pelo SAI, pela porta da atenção terciária. Aí vem o desafio, porque nós precisamos, a nível local, estabelecer esses fluxos entre os serviços para poder garantir que esses contatos realmente sejam vinculados na linha de atenção, né, e vinculados nessa linha de cuidado para receber os serviços que ele precisa. A transmissão do bacilo vai se relacionar diretamente com vários fatores, né? Com a intensidade da exposição, né? Com o contato que tem com essa pessoa que vai ser o caso fonte, com a gravidade clínica, né? A intensidade da sintomatologia, a frequência da tosse, a capacidade de infectividade que pode chegar a ter. Nós sabemos que as 2 primeiras semanas de tratamento de um paciente com tuberculose ativa são cruciais, né? Porque um maior período de infectividade. E, somado a isso, existem condições ambientais e
condições individuais que têm a ver com o estado nutricional e as morbidades de cada pessoa contacta. Então, se vocês lembram dessa cascata do cuidado, vocês vão observar que existiam 4 fases cruciais, onde temos maior perda das pessoas que vão terminar o tratamento. A segunda fase é a detecção da tuberculose, porque hoje não existe, no mundo não existe, um teste laboratorial, que seja bacteriológico ou de biologia molecular, que tenha essa capacidade de identificar o bacilo latente, porque o bacilo do micobacterium está adormecido, ele está quieto, ele ainda não está se multiplicando. E é por isso que contamos com alguns meios indiretos, como a prova tuberclínica ou IGRA. E esses testes vão depender muito da resposta imune para identificar aquelas pessoas que estejam infectadas com Mycobacterium tuberculosis. Por isso, quando a pessoa chega no serviço, ele está sintomático, mas o fato de fazer uma avaliação crítica, detalhada, conhecer que é um contato, envolver a pessoa para que realmente tenha esse vínculo com a gente e poder definir se vai se beneficiar desse método de detecção, seja prova tuberclínica ou IGRA, ou não, vai fazer a diferença. Então, nesse sentido, nós temos umas recomendações, né, para a utilização do IGRA, e especificamente voltadas para 4 grupos populacionais, né, priorizados porque eles têm maior risco de evoluir para doença ativa. Entre eles temos as pessoas vivendo com HIV, que vocês lembram que no início da apresentação eu falei daquela patogênese, como eles poderiam rapidamente evoluir para tuberculose ativa. Temos aquelas pessoas que estão em uso dos imunobiológicos ou imunossupressores, aquelas pessoas que estão em situação de pré-transplante de órgãos, né, esperando este momento crucial, e as crianças que são contato de tuberculose pulmonar ou laringe, crianças especificamente de 2 anos até 10 anos, né? E o outro método que nós temos é a prova tuberculínica, que qualquer pessoa poderia se beneficiar. Eu não vou falar aqui em detalhe, mas é para vocês relembrar que existem aqueles fluxos que terminam sendo operacionais, de acordo com as características individuais da pessoa que esteja em contato com o caso índice de tuberculose. Então, temos aqueles recém-nascidos coabitantes de caso índice bacilífero, como poderia ser encaixado nesse fluxo. Temos as crianças menores de 10 anos, que são contatos de pessoas com tuberculose. Temos os adolescentes ou adultos maiores de 10 anos, né? Também poderia se encaixar dentro desse fluxo. Importante. O outro entrave que nós tínhamos naquela cascata era o tratamento. Temos muita perda daquelas pessoas que se beneficiariam do tratamento e que realmente vão terminar o tratamento. E nesse sentido, desde o Ministério da Saúde, nós estamos fazendo um trabalho contínuo com a finalidade de fazer incorporação de novos esquemas terapêuticos que tenham melhor adesão ao tratamento. E, se vocês observam, inicialmente, quando falávamos de infecção latente da tuberculose, era um tratamento para uma pessoa assintomática, com o bacilo adormecido, por 12 meses de isoniazida. Depois passamos, de acordo com as evidências, a 9 meses de isoniazida, 6 meses de isoniazida. Depois, pelas evidências também, foi descoberto que não é tanto tempo, é mais o número de doses que o paciente está recebendo, né, até terminar o tratamento. Assim mesmo foi incorporado também o tratamento com 4 meses de rifampicina. E hoje já temos aqui disponível no SUS 3 meses de tratamento com uma dose semanal, que vem sendo 12 semanas, G3HP. E estamos já caminhando para poder incorporar, priorizando algumas populações de maior vulnerabilidade e com características diferenciadas, o tratamento ainda mais encurtado por 1 mês com um HP. Então, o tratamento da UTB não induz resistência, de jeito nenhum.
mas precisamos iniciar esse tratamento para infecção latente da tuberculose uma vez tenhamos a certeza que a pessoa não está com tuberculose ativa. E para isso temos também todos aqueles fluxos onde vamos fazer avaliação bacteriológica, o raio-x, avaliação de sintomas da pessoa para poder descartar a tuberculose ativa. Hoje também temos aqui disponível na rede todas as informações referentes ao tratamento, porque cada caso é um caso, né? Como médicos, precisamos avaliar se realmente a pessoa vai se beneficiar com 3HP, com 4R, com 6H ou 9H, de acordo com essas características individuais e avaliação casuística que vamos fazer dessa pessoa que vai receber o tratamento. Então, existem as notas técnicas, existem as recomendações, o direcionamento para poder fornecer esse tratamento. E hoje também temos os comprimidos em doses fixa combinada de rifampicina mais isoniazida, né, com a finalidade de ter melhor adesão, porque vamos passar a uso de 3 comprimidos, né, virado especificamente para a população maior de 14 anos. Falávamos de populações de maior vulnerabilidade, e uma delas são as pessoas vivendo com HIV. Essas pessoas vivendo com HIV realmente são um desafio, porque elas têm um maior risco de evoluir a doença ativa e porque elas precisam desse monitoramento contínuo, de acordo com a contagem de linfócitos de CD4, de acordo com a sintomatologia, de acordo com a evolução clínica, porque elas podem evoluir rapidamente à morte e continuar incrementando esse número de casos de óbito. Como bem nos falava a Geisa, o fato de ter na nossa cabeça que uma pessoa, quando chega com critério de infecção latente da tuberculose, tem toda uma história, né, epidemiológica, tem todo um contexto social, tem todas umas características clínicas, né, assintomáticas. Isso precisa ter uma tradução no sistema de notificação. E por mais que não seja compulsória para a infecção latente da tuberculose, no momento que a pessoa entra no sistema de notificação, nós estamos ajudando a compreender essa dinâmica da doença, que estamos explicando aqui, dessas pessoas que poderiam evoluir para a doença ativa, né? E, em consequência, essa população vai ser melhor caracterizada para poder entender como e onde está circulando o bacilo da tuberculose. Então, sempre por trás de um dado epidemiológico, por trás desses sistemas de vigilância, existem pessoas. E existem pessoas que estão precisando desse serviço de assistência que esteja articulado. Vigilância não pode estar por um lado e assistência por outro. A cascata da infecção latente da tuberculose está fazendo esses chamados para fazer uma articulação dinâmica dessa notificação no sistema UTB com especificamente essa condição de pré-infecção pelo bacilo do Mycobacterium tuberculosis. Importante aqui, eu trouxe também para nos relembrar que no ano 2023, no ano passado, através do COFEI, foi assinado este parecer que ajuda a legalizar algumas atribuições que tem o enfermeiro para poder prescrever o tratamento e para poder fazer a solicitação do IGRA. Importante entender que o enfermeiro não vai fazer coisas fora da rotina. Ele vai fazer atividades que fazem parte dessa prestação de serviços, ajudando nos fluxos operacionais ao médico, que sempre vai ficar trabalhando como braço direito, né, com o enfermeiro. E por isso, este ano, nós publicamos estas recomendações técnicas aos enfermeiros para poder oferecer essa orientação em que momento poderia indicar o tratamento de infecção latente da tuberculose com alguns algoritmos, em que momento poderia se beneficiar uma pessoa de fazer o exame do IGRA,
e com a finalidade de que seja um trabalho operacional muito mais dinâmico, né? Porque já vimos na cascata do cuidado os entraves, né? Então, estamos tentando diminuir essas perdas de pessoas quando passam de um escalão para outro. E, finalmente, falando um pouquinho das expectativas, bem em concordância com o que falávamos anteriormente, no contexto da vigilância, a expansão do UTB para outros municípios vai ajudar para dinamizar este processo. A ampliação da prevenção com tratamentos cada vez mais encurtados, com tratamentos que tenham menor posologia, vai melhorar também a adesão ao tratamento. Hoje temos 3HP, mas como falava, a ideia que temos e o que já estamos trabalhando é poder incorporar incluso tratamentos mais encurtados. E isso a partir da definição dos grupos estratégicos, né? Por exemplo, aquelas populações que têm condições diferenciadas, como população privada da liberdade, migrantes, né? Que vão precisar um tratamento curto e um acompanhamento muito mais exaustivo para poder limitar essas condições de maior vulnerabilidade. E outro desafio que nós temos nas agendas de trabalho, a nível nacional, e vocês que estão aqui hoje nos acompanhando também, como desafio, é poder ampliar a autonomia do profissional da enfermagem, porque ele tem essa capacidade de poder nos ajudar a desenrolar esses entraves que temos aí na cascata do cuidado. Então, basicamente, isso queríamos falar aqui, nesta parte, e quero agradecer a todos pela participação. Obrigada. Vou tirar aqui. Obrigado, Liliana. Obrigado a todos os palestrantes pelos riquíssimos apontamentos feitos. Só alguns lembretes, gente. Então, para ter acesso ao certificado e às apresentações, né, ao PDF dos documentos realizados hoje, deve-se realizar o cadastro na página do webinar.aids.gov, ok? A Rebeca também está dando uma força para a gente aqui nesse webinar, ela até já colocou aí várias vezes, então há necessidade do cadastro para ter acesso ao certificado e às apresentações, tá? Também lembrando que a existência também do grupo de informes no WhatsApp, então neles são compartilhados os documentos mais atualizados sobre tuberculose, dá exemplo de nota técnica, manuais, folder, dentre outros documentos e também divulgação de eventos. A Rebeca também tá colocando aí no chat o link, tá? Então fica o convite para que todos participem. Então agora, gente, seguiremos com algumas perguntas enviadas no chat, ok? Vamos começar com a Geisa. Caso os demais palestrantes também queiram complementar, tá, gente? Podem ficar à vontade. Então, Geisa, a Daniele Almeida fez uma pergunta. Então, boa tarde. Gostaria de saber se os de 6 podem ter acesso a esse sistema, o UTB, como forma de monitoramento, uma vez que quem realiza a notificação é o município. O de SEI Rio Tapajós. Oi, Daniele. O UTB hoje, ele não tem a divisão de... desculpa. Oi, melhorou? O sistema hoje, o UTB, não sei se eu quis dizer o UTB ou o SYNC, né? Vou falar um pouquinho do UTB. O UTB hoje, ele não tem visão de usuário por DCEI. Qual que é a nossa dificuldade hoje? Os DCEIs, eles compreendem muitas vezes diversos municípios e alguns DCEIs, esses municípios compreendem diversos estados. Nós temos DCEIs aí, não sei se é o caso de DCEI de você, mas, por exemplo, a gente tem um DCEI que tem municípios de 2 estados diferentes. Então, não foi possível, dentro do sistema, criar uma visão de acesso para o DCEI. A gente já colocou isso na lista do desenvolvedor, porque assim como o protocolo, a gente também está pensando em atualizar o sistema, e a gente vai ver se isso é possível, tá? Qual que é a solução que a gente dá hoje para vocês, já que realmente a notificação é feita pelo município? Entrar em contato com o município, e assim como na aba de gerenciamento nós temos a aba de
dos BIs, a gente também permite a exportação para Excel desses casos. Então, seria uma opção que vocês conversassem com o perfil, com o município, para que eles exportassem para vocês todas as informações dos casos, para que vocês ajudassem não só no acompanhamento, mas também na alimentação desse sistema, tá? Se o seu DCEI, o DCEI Rio Tapajós, né, por exemplo, se ele se ele pega apenas algum município ou alguma região, é possível conversar sim, se você quiser depois entrar em contato comigo para a gente ver qual a abrangência do seu DCEI, para a gente ver se no seu caso a gente consegue dar um acesso para você. Mas essa é a grande dificuldade que a gente tem em relação aos DCEIs hoje por conta da área de abrangência. Mas a solução que eu te dou é conversar com a equipe do município para que faça essa exportação das planilhas para que você consiga ter esse acesso, tá? Pergunta da Ana Cecília Castro. Então, consigo fazer a extração com as pendências? Consigo fazer. Ela repetiu 2 vezes. Tá, as pendências, no caso, são as etiquetas, né? Essa é mais uma novidade também que já está na lista do nosso desenvolvedor. É que assim, gente, nós temos 3 sistemas, né? Um em desenvolvimento ainda, e então a lista é um pouquinho grande. Mas a gente está na lista, isso foi uma solicitação nossa, inclusive, porque nós também, a nível federal, a gente não consegue hoje entrar em um lugar e exportar todas as etiquetas, tá? Então, hoje a gente não tem um botão de download das pendências. Acho que eu posso passar até para a Silvana falar um pouquinho de como que ela fez isso no território dela. Boa tarde. Como que a gente fez aqui, Geisa? Foi manualmente, entendeu? Então, o que que a gente faz? A gente tem a visão estadual e daí ali tem o número de etiquetas na lateral ali, conforme tu mostrou na tua apresentação e a gente também mostrou. Então, por exemplo, se tem uma etiqueta de caso vermelha duplicidade, 5 casos, tu clica ali, aparece quais são esses 5 casos e daí tu encaminha para os municípios, para as unidades de saúde, aqueles casos. Quando a gente quer selecionar específica, aí o que que o Ramon faz? Ele entra lá na região, a gente fica, porque nós temos a visão do nosso estado. Então, a gente entra lá na unidade de saúde e vê se essa unidade de saúde tem etiquetas de caso e encaminha para essa unidade de saúde ou para esse município. E aí o Ramon, que normalmente faz esses e-mails, ele sempre faz o print dessas etiquetas, onde tem o nome do paciente e qual é a etiqueta que está sendo sinalizada pelo sistema, e aí a gente encaminha um e-mail para a regional, para o município ou para a unidade de saúde. Não sei se o Ramon quer complementar. É manualmente, tem que ir individualmente em cada etiqueta, mas não é difícil, não é complicado de fazer isso. Se depois ela quiser nos ligar também ou mandar um e-mail para a gente pode conversar com ela e explicar como é que a gente fez. Excelente, obrigado. E daí vai só lembrando, Ana, que já é uma demanda nossa, porque a gente entende também que tem estados muito grandes, e daí a gente já está providenciando essa exportação também. Provavelmente vai ficar ali no gerenciamento, junto com exportação de casos, a gente vai estar em processo de criação essa questão de exportar as etiquetas também. Geisa, só complementando aqui, essa sistemática do print do caso, ele fica bom porque o profissional que recebe lá na ponta, ele também visualiza ali, quando a gente manda o print, ele consegue visualizar o seu sistema, o seu paciente e a informação da etiqueta ao lado ali do nome do paciente. Então, isso também facilita para o profissional que está lá na ponta e é ele que vai executar essa correção, né? Essa visualização do que apenas uma planilha com um monte de dados que às vezes não fica tão visível e tão explicado. Mas vamos aguardar então essa nova metodologia aí. Para uma pergunta da Enilda Gamas Araújo. Geisa, qual seria a estimativa de casos de infecção latente para cada caso de tuberculose ativa? Oi, Enilda. Hoje, estima-se que cada caso positivo de tuberculose, a gente espera encontrar aí 3 pacientes de LTB para cada caso confirmado de TB pulmonar.
Mais uma pergunta da Rosana Freitas, para Geisa. Aqui a gente está organizando as perguntas por bloco, tá, gente? Para facilitar a compreensão. Então, para Geisa, a pergunta da Rosana Freitas. Gostaria de saber por que a infecção latente não é divulgada. Então, ela comentou aqui que não tinha conhecimento sobre e houver alguns casos de tuberculose em sua família. A Geisa poderia comentar um pouco? Então, Rosana, eu também queria saber. Na verdade, a gente já tem um tempo, o Ministério já está se esforçando para ampliar a divulgação da ILTB. Eu estava olhando aqui, eu vi que tu é do Rio de Janeiro. Dos últimos anos para cá, é uma estratégia, inclusive, da OMS, né, ampliar a prevenção. Então, o Ministério não está medindo esforços, a gente está fazendo webinars. Ano passado, nós também tivemos diversas ações, projetos de pesquisa em parceria. Então, é como é que fala? Uma prioridade do Ministério a divulgação ao acesso da prevenção do tratamento da tuberculose. E a gente também orienta e pede, faz trabalho junto aos estados para que eles também façam essa divulgação. Eu vi que tu deixou um outro comentário falando que é de movimento social. Esse ano, inclusive, a gente está pedindo muito a participação dos movimentos sociais, porque a gente entende que eles são extremamente importantes. Então fica de tarefinha para todos, né? A gente sempre fala, né, quando a gente diz em ampliar a ILTB, a gente não fala só em ampliar o acesso ao sistema, e sim ao conhecimento mesmo, a divulgação do que é o tratamento preventivo, do que é uma infecção latente, quais são os tratamentos existentes, quanto tempo é de tratamento, os benefícios, o que isso gera para a população de risco de adoecimento, de cura e para não desenvolver a TB ativa ao longo do tempo. Perfeito. Só complementando. Então, ainda esse ano, nós teremos manejo para sete estados, manejo de infecção latente. A gente tem, já mostrou tudo, né, gente? Então, tem protocolo, vai atualizar, tem livro, tem vídeo instrutivo. Gente, ferramentas nós temos. E nós, né, CGTM, estamos sempre disponíveis para estar, ajudar, né, tirar dúvidas, capacitações, que a gente tá 100% aqui na garra, tá? E, pessoal, o É, nosso site sempre tem materiais educativos, então divulguem vídeos, essas webs ficam gravadas, divulguem material gráfico. Como o Nildo falou, a gente está aqui, a gente tem uma equipe para atender essa questão da LTB, temos pessoas da área de dados, da área da atenção, então não se sintam acuados, entrem em contato com seus estados também, cobrem deles e a gente está aqui para ajudar nisso também na divulgação. também tem, ratificando mais uma vez, temos o grupo de informes, né? Então a gente envia todos os documentos atualizados. O Ministério publicou hoje, no máximo amanhã já tá disponível no grupo, tá? Então é bem tempestivo. E mais uma pergunta para a Geisa. Pergunta da Isla. Então, pacientes que são indicados para tratamento de LTB, por estarem fazendo tratamento para doenças com drogas imunossupressoras, devem ser inclusos no sistema? Deve sim, Isla. Lembrando que, mesmo esses pacientes, se você olhar a ficha de notificação ou o sistema, existem várias indicações para esse público de pessoas que estão fazendo tratamento imunossupressor. Claro que não é o fato de eu ter uma doença imunossupressora não significa que eu já tenha que tratar LTB. Tem alguns critérios que talvez a Liliana possa comentar depois, mas, por exemplo, pacientes que fazem terapia imunossupressora, que estão em uso prolongado de corticoide terapia, é um dos critérios. Então, toda vez que a pessoa for fazer tratamento de LTB, ela tem que entrar no sistema, desde que seja uma indicação plausível que conste no nosso protocolo, tá? Nós temos vários casos de pessoas que me ligam para a gente e falam: eu estou tentando notificar esse paciente, mas não tem a indicação. A gente pergunta: tá, mas qual é a indicação? Dá uma outra indicação que não está no protocolo. O sistema não vai aceitar. Não é porque a gente não quer, mas é porque não é indicado o tratamento a esse paciente, tá? Então, esses pacientes que fazem terapia de imunossupressor, eles estão contemplados sim nas indicações de tratamento, é só ver se ele se enquadra lá e aí tem que ser notificado sim. Perfeito. Então, continuando, vamos pergunta para a Liliana. Pergunta da Silvana já foi feita. Então, para a Liliana, a pergunta do Guilherme Gama. Pensando na cascata do artigo da Lancet, né, que a Lili
mostrou, o PPD deve fazer o percentual cair bastante, já que é preciso convencer o paciente não doente a ir pelo menos 2 vezes à unidade de saúde. Gostaria de comentar, Lili? Silvana, todos podem comentar, tá? Legal. Obrigada pela pergunta, acho muito pertinente, porque, como nós bem sabemos, o IGRA não está disponibilizado para todo mundo, né? Só para aquelas populações priorizadas por ter maior vulnerabilidade. Quando você empodera o paciente para que ele entenda o porquê ele precisa não só fazer a aplicação da prova tuberculínica, mas fazer a leitura, com certeza ele vai ter que voltar, né? Além disso, nós temos uma janela, né, para ele voltar. Não deixemos para o último momento, quando estamos lá na ponta no serviço, porque se deixamos para que ele volte 96 horas, temos risco, né, de ter uma perda dessa leitura. Então, melhor otimizar os serviços de saúde para poder fazer leituras intermitentes, né? Por exemplo, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, de tal forma que as pessoas tenham essa possibilidade de, se não chegou nas 48 horas, com certeza vai chegar 24 horas depois. Esse artigo, essa meta-análise, traz umas reflexões bem interessantes na discussão que tem a ver com isso, com esses fluxos operacionais. E eu imagino que aqui hoje temos participação de profissionais que estão envolvidos também com o projeto Expand PT. O projeto está rolando agora, né, em 5 estados capitais, né, que estão tentando levar de forma diferenciada a operacionalização da prova tuberculínica, por exemplo, para poder fazer possível essa leitura antes de terminar essa janela. E os resultados realmente são alarmantes, porque estão tendo aderência a essa leitura. Então, se vale a pena entender que vai ter menor queda enquanto a leitura com prova tuberculínica quando a pessoa tem esse acompanhamento. Não sei se tu quer acrescentar, Geisa, Silvana também. Eu falei mais da parte operacional da assistência, né? Tudo Excelente. certo? Beleza. Uhum. Mais uma pergunta aqui, Lili. É da Fabilênia Batista. Ela faz um comentário. Tem que abrir esse leque de contatos, dar atenção aos contatos chamados sociais também. Então, se você puder comentar a definição de contatos, incluindo contatos sociais. Ah, boa. Eu trouxe também essa definição, mas na leitura da comunidade mesmo, sabe? Para poder as pessoas entender o que significa um contato. Porque os profissionais entendemos que são aqueles que nos 3 meses anteriores estavam em contato, mas quando nós vamos nessa particularidade de dormiu na mesma casa, ficou pelo menos uma noite por semana, passou uma hora por dia no domicílio daquela pessoa que está com tuberculose ativa, já está me dando outros critérios, além dos 3 meses anteriores. Então, se eu levo isto no cenário social, no cenário do trabalho, por exemplo, no cenário da igreja, da reunião que acontece na assembleia, vou poder ter uma maior e melhor captação desses contatos. Então, a ideia é fazer essa leitura, né? Da dinâmica das diferentes pessoas. Mais uma pergunta do Guilherme Gama. Então, existe alguma expectativa de expansão do IGRA no país? Bom, uma coisa é expansão e outra coisa é aumento dos grupos vulneráveis que poderiam se beneficiar com o IGRA. Então, expansão nós já temos disponível em todo o Brasil. Está disponível na rede, né, a possibilidade de fazer o IGRA. Porém, quando falamos de fazer inclusão de outros grupos populacionais que poderiam se beneficiar, vai depender muito também das evidências e do comportamento epidemiológico que vai tendo a infecção latente da tuberculose. Hoje está dando resposta com esses 4 grupos populacionais que estão sendo priorizados.
Mais uma pergunta da Argina Gondim. Ela faz um comentário muito importante: a redução desse tratamento para que o paciente conclua. Então, tá aberto sobre o tema para que os palestrantes possam comentar. Então, ela quer perguntar, não entendi. Ela fez um comentário no sentido da importância da inserção do 3HP para a conclusão do tratamento. Ah, beleza. Nos- Bom, é bem legal o que você está falando aqui, porque a Geisa mostrou como, a partir da vigilância, nós estamos vendo que, à medida que aumenta o esquema terapêutico distribuído com 3HP, o risco não, a culminação do tratamento é muito melhor, né? Ou seja, a adesão ao tratamento é melhor, porque é diferente receber 6 a 9 meses de tratamento com isoniazida, por exemplo, numa pessoa que é assintomática, a 3 meses. E além disso, não acontece todos os dias. A pessoa vai receber uma dose por semana. Então, tecnologias terapêuticas implementadas no SUS como esta é outra estratégia, né? Exitosa. E outra estratégia exitosa a partir do plano pelo fim da tuberculose, porque isso tem a ver muito com pesquisa, com desenvolvimento, com otimização da rede. Então, se preparem, porque já está chegando um HP também aí, para aqueles grupos populacionais que precisam de um olhar diferenciado. Perfeito. E lembrando que os nossos dados de encerramento, né, só ratificam o 3HP como prioritário. Então, nós temos o menor percentual de abandono, menor tudo, né? Só o menor percentual de abandono, menor evolução para TB ativa, maior tratamento completo. Então, só índices mais positivos comparado com os demais. Então, temos mais alguns comentários. Fabilênia Batista. Então, ótima fala sobre andarem juntos, vigilância e atenção primária e especializada. Muito bom lembrar disso. Dailessa fez um comentário também. Podem disponibilizar notas sobre a prescrição de infecção latente pelo enfermeiro? A Rebeca já mandou também no YouTube, né? Tudo certo. Mais uma pergunta aqui da Juliana Reinaldo Camboim. Então, a própria implementação da rifampicina representa um grande investimento do Ministério da Saúde na infecção latente. Perfeito, Juliana, é isso mesmo. José Anderson Monteiro Patoja fez um comentário. Tem como a pessoa ter infecção latente, mas o bacilo ser a versão resistente da TB? Poderia comentar sobre, Liliana? Não deu para ouvir porque estava aqui com problema aqui no áudio. Tudo Desculpa. bem, eu posso repetir. Pode. Tem como a pessoa ter infecção latente, mas o bacilo ser a versão resistente da tuberculose? Tem, com certeza. Se a pessoa, por exemplo, está em contato com um caso índice, né, com um caso de uma pessoa que está com tuberculose droga resistente, com certeza vai ter infecção latente da tuberculose droga resistente. Quero também contar para vocês que nós estamos trabalhando, sabe, nessas tratativas de como poderia ser feito esse tratamento no caso que a pessoa, por exemplo, seja resistente tanto à rifampicina como à isoniazida, quando é contato, né? Por enquanto, o que acontece? Se a pessoa está em contato com um caso de tuberculose ativa resistente à rifampicina, vai se beneficiar do tratamento com isoniazida, né? Aí já seria algo individual para ser avaliado. E, do contrário, igual, se a pessoa está com resistência à isoniazida, vai se beneficiar do tratamento da rifampicina. É caso a caso, como estou falando. Hoje, a literatura está recomendando, incluso, para aquelas pessoas com contato de caso índice de tuberculose ativa droga resistente, iniciar tratamento com levo,
por enquanto não está sendo incorporado no Brasil, porque as estatísticas de tuberculose droga resistente ainda são muito baixas, né? E vocês sabem os efeitos adversos de fazer tratamento com levotiroxina, por exemplo. A quinolona vai trazer outro tipo de complicações, mas existe esse panorama também. Mais uma pergunta, Lili, da Isla Word. Uma vez tratado ILTB, não trata novamente? Boa. Uma vez tratado, a pessoa com infecção latente da tuberculose reduz o risco, né, de desenvolver doença ativa. Porém, existe, sempre em medicina existe um porém, né? Existe aquelas pessoas que têm um sistema imunológico debilitado, né? Por exemplo, pessoas com HIV. Nós temos que estar monitoreando o tempo todo o que está acontecendo. Mas o tratamento da infecção latente da tuberculose dá essa proteção. É por isso que nós estamos priorizando que seja implementado. Perfeito. Mais uma pergunta aqui, Lili, da Enilda Gamas Pessoa Araújo. Ela faz o seguinte questionamento: como poderíamos evitar a falta do PPD para a disponibilidade da população? Enilda, essa pergunta nós também fazemos aqui, porque, infelizmente, Brasil não tem produção nacional. Nós dependemos muito das importações, dependemos da produção internacional. E nós tivemos esse desabastecimento, né, no ano passado por causa disso. A fábrica fechou, então não foi só o Brasil, foi a nível mundial esse desabastecimento. E é por isso que tivemos que priorizar algumas condições e necessidades. Hoje já estamos abastecidos na rede, hoje temos entregas, né, que vai dar continuidade, mas são realmente fatos alheios ao que acontece aqui no Brasil. A Juliana fez um comentário, acho que essa a Geisa poderia responder. Juliana Cambuim. Então ela faz um apelo. Material impresso está muito escasso, ainda precisamos muito dessa forma de divulgação. Poderia comentar, Geisa, por favor? Oi, Juliana. Então, nós também aqui temos limitações quanto à quantidade de impressão, tá? A gente segue os ritmos que é ditado pelas regras do Ministério da Saúde. Porém, justamente o fato da gente liberar esses materiais, a arte, essas coisas, os estados e municípios podem replicar esses materiais imprimindo. A gente sabe que, às vezes, o município tem até mais recurso do que nós, do Ministério da Saúde, para imprimir um quantitativo que englobe os mais de 5.000 municípios do Brasil. Então, a gente disponibiliza as artes e pode ser trabalhado pelas secretarias estaduais e municipais a impressão desse material, tá? E só para acrescentar um pouquinho a fala da Geisa, não é desconhecido para nós que hoje a tecnologia está aqui, nas nossas mãos, né? Então, o Nildo nos falava, por exemplo, aquela possibilidade, através dos informes, né, poder ter acesso a esse material digital, porque, querendo ou não, é muito mais fácil. Eu sei que não todos os locais têm acesso à internet, poderia ser um pouco mais limitado, mas essa informação pode ser baixada também, esses fluxos operacionais, essas estratégias de intervenção, esquemas terapêuticos, para ter maior alcance. Então, a tecnologia hoje está cobrando um valor bem importante para todos. Obrigado, gente. Então, creio que todas as perguntas realizadas no chat foram contempladas. Tudo certo, Rebeca? Então, A gente tem mais uma pergunta aí, já enviei para vocês. tá. Então, pergunta: por que não usamos o IGRA com maior frequência, já que o PPD está difícil? Liliana, poderia comentar, por favor? Isso.
Eu expliquei naqueles slides, né, que falavam da detecção, que o IGRA hoje está priorizado para 4 grupos populacionais que vão se beneficiar para iniciar o tratamento muito mais rápido. E não estamos falando isso em fluxos operacionais, estamos falando isso em custos, em termos de sustentabilidade na rede de serviços. A prova tuberculínica está disponível e pode acontecer também. Olha, não tenho prova tuberculínica, não tenho IGRA, mas a pessoa cumpre todos os critérios de contato. A pessoa é HIV, a pessoa tem uma contagem de linfócitos TCD4 que precisa iniciar o tratamento da infecção da tuberculose. Eu não vou esperar, né, como profissional da saúde, ter esses recursos para poder fornecer o tratamento. Então, nós hoje, precisamos agudizar nossos 5 sentidos, gente. Com o passar do tempo, os profissionais da saúde fomos perdendo essa sensibilidade. E às vezes, por fazer atendimentos muito mais rápidos, deixamos de lado esses detalhes que são os que vão nos oferecer a informação clínica e epidemiológica, né? Do contexto dessa pessoa. Obrigado, Liliana. O Rafael Nogueira fez uma pergunta. Ele é da Secretaria Municipal de Porto Alegre. Então, há alguma previsão de quando teremos um HP disponível? Lili? Legal essa pergunta. Porque o HP já existe, né? É o mesmo 3HP, só que o que muda é o tempo de tratamento. 3HP são 12 semanas de tratamento, né? Na dosagem, que já foi falado anteriormente através das notas técnicas. E o HP é o mesmo medicamento, só que por um mês, 28 dias, né? Contínuos, todos os dias. Hoje nós estamos fazendo todo o trabalho articulado com as sociedades de medicina, avaliando a evidência, olhando também esses fluxos operacionais, como poderia ser incorporado em certas populações, sim? E no momento em que esteja tudo pronto, nós vamos comunicar. Mas a ideia é para essas populações de maior vulnerabilidade, né? Lili, mais uma pergunta clínica, da Luciana Costa. Quando o paciente, né, em uso de 6 ou 9 meses de isoniazida, interrompe o tratamento, ela pode retornar e precisará dos 6 meses ou 9 meses completos? O áudio está fechado, Lili. Estou falando sozinha. Muito bem. Vai depender muito do caso a caso, porque eu tenho que ver em que momento abandono o tratamento, quantas dosagens de tratamento conseguiu receber antes de abandonar não, interromper o tratamento. Então, eu convido vocês para que, por favor, deem uma olhada na nota técnica da incorporação da expapentina, porque aí estão os critérios. Quantas doses suspendidas pelo paciente, né, ou interrompidas o tratamento, eu tenho que reiniciar o tratamento ou talvez modificar o esquema terapêutico. Às vezes a pessoa interrompe o tratamento pelos efeitos adversos, então vai se beneficiar mais da rifampicina, né, por exemplo. Então, é o caso a caso. O Clóvis Tavares, fecha o áudio, Lili, por favor. Aí. O Clóvis Tavares fez mais uma pergunta. Então, vi que foi aprovado pela tripartite 100 milhões para ações de tuberculose. Então, poderia sim também reproduzir. Quando chegará nos municípios esses recursos financeiros? Então, Rebeca até passou a informação aqui para mim, que ela também é responsável por essa área. Ela disse que já foi enviado o e-mail para as coordenações de tuberculose com informações preliminares da política de incentivo. Então, mais algumas informações que a gente tiver, né, atualizado, a gente vai estar passando, entrando sempre em contato, tá? Com as coordenações de tuberculose. Saiju fez uma pergunta.
Então, se a pessoa tem PPD reator, essa é para você ler. Então, se a pessoa tem PPD reator, realiza o tratamento de infecção latente e após um ano repete o PPD e o mesmo se mantém reator. Retrata a infecção latente? Tem indicação de repetir exame de PPD? Se sim, quando e quais situações? Como chama o pessoal que perguntou? Então, nome bem diferente. Tá. Saidio. Acho que é do Saidio. site. Ah, tá. Saidio. Tá tudo Ah, tá. minúsculo aqui. Olha que tua pergunta é super importante, porque uma vez existe conversão na prova tuberculínica, não vai mudar. Então, já iniciou o tratamento, já fez o tratamento. Se você faz daqui a 6 meses, a 1 ano, a 5 anos, vai ser reator esse resultado. Então, aí vai perder esse peso, né? Que tem nos critérios para definir se a pessoa vai ter critério para infecção latente da tuberculose. Então, você já deu tratamento, a prova tuberculínica vai continuar sendo positiva. Acho que o que a Lili quis dizer, o pessoal do SAI, é que uma vez reator, sempre reator. Então, o indicativo de tratamento não é até o PPD deixar de ser reator, ele vai estar para sempre reator. É só, como ela disse, realizar o tratamento completo e não se basear na diminuição desses milímetros do PPD. Obrigado, Geisa, Liliana. A Fabilênia Batista também colocou no chat. Por favor, manda a nota técnica da rifapentina. Então, essa nota técnica está até no material da Liliana. Caso a Tá? gente não consiga pegar o link agora e enviar, mas tá no documento dela, tudo bem? A gente coloca o link também. Vocês terão acesso lá pela plataforma webinar. É, O Clóvis também fez mais um comentário. Eliminação das doenças socialmente determinadas será de grande relevância para impactar a problemática da tuberculose. Perfeito. Gostaria de comentar? Tu vai responder? Sim. Voy. ¿Qué acontece? Hoje, nós estamos dando uma olhada diferenciada, né? Porque quando falamos de tuberculose, a gente não está falando de uma doença clínica, a gente está falando de uma doença social, de uma doença que está manifestando inequidade, necessidades básicas insatisfeitas, que está mostrando um olhar diferenciado. E é por isso que está muito alinhado com os custos catastróficos, porque estas pessoas precisam ter os recursos mínimos, né, e as condições mínimas para poder ser diagnosticadas, tratadas e poder evoluir a cura, né, como nós estamos pretendendo faz muitos anos. Então, hoje, com o programa Brasil Saudável, liderado pelo CIES, estamos tentando que o trabalho seja articulado, pensando nisso, em abordar os determinantes sociais que estão perpetuando a doença, não só aqui na região das Américas, é a nível mundial, e o Brasil está liderando essa pauta a nível mundial, porque o CIES inicialmente iniciou com 9 ministérios, né, esse trabalho, essa agenda de trabalho, e hoje já temos 14 ministérios, porque sabemos que não depende só de otimizar os recursos no SUS, de disponibilizar a tecnologia, de melhorar os esquemas terapêuticos. Depende de fazer uma abordagem diferenciada nesse contexto social. E tuberculose é uma dessas doenças que pretendemos eliminar como problema de saúde pública. Obrigado, Lili. Chegaram mais duas perguntas clínicas, tá? Então, pergunta do Programa de Controle da Tuberculose de Alvarada. Após a realização do PPD, em quanto tempo poderá repetir? Qual o intervalo? Após a realização do PPD, em quanto tempo poderá repetir? Então, Isso. primeiro, levar em consideração que estes testes não são para diagnosticar, né?
já sabemos, e eu falei também lá, e que fala a literatura, é que não existem testes laboratoriais. Estes testes fazem de forma indireta, né, a detecção de alguns resultados que são alterados pela presença do bacilo, do Mycobacterium tuberculose. Então, não adianta uma pessoa que não tem contato, que está assintomática, que não tem critérios epidemiológicos, que não mudou as condições, fazer uma prova tuberculínica para ver se vai ser reatora ou não reatora. Eu vou fazer a prova tuberculínica quando sei que a pessoa cumpre aqueles critérios de contato, né? Nossa, olha, eu vou dar um exemplo um pouquinho mais quente, para que a gente não esqueça. Eu estou envolvida num relacionamento com uma pessoa, por exemplo, que vou passar com ele 2 vezes por noite na semana e que, além disso, vou ficar com essa pessoa mais de 2 horas, por exemplo. Então, eu tenho risco porque acontece que ela está com tuberculose ativa. Então, se ela ou ele está com tuberculose ativa e eu não tinha esse risco antes, por mais que esteja sintomático, agora me coloquei em risco. E se eu sou HIV positivo, tenho ainda mais risco. Aí seriam critérios, né? Por quê? Porque a pessoa mudou o contexto epidemiológico, mudou o contexto social, se colocou em risco, né? De forma indireta, né? E aí vai precisar, então, fazer a avaliação. Mas, como falo para vocês, uma prova tuberculínica por si só não vai nos ajudar. Nós precisamos fazer toda uma avaliação completa. Mais uma pergunta, Lili, é do Marcelo Fiore. E se o IGRA for positivo, será sempre positivo mesmo com tratamento? E O essa IGRA pergunta, é chamado. essa pergunta, Lili, tá bem parecida com a outra também. Que essa é do IGRA, né? Se o IGRA for positivo, será sempre positivo? A da Vigilância Epidemiológica de Pontal faz outra pergunta bem próxima. Pessoas em uso de tratamento imunossupressor necessariamente têm de fazer exames para verificar a ILTB. Sempre que fizer os exames, que no caso der positivo, pois já tratou infecção latente, como proceder? Bom, então, sim, tem a ver uma coisa com outra. Quando nós fazemos o IGRA vai fazer a detecção do teste de liberação de interferon gama, né? Aí, nós estamos fazendo uma leitura diferente do que acontece com a prova tuberculínica. Porque a prova tuberculínica vai mostrar umas características de reativação, né, de acordo com a capa externa do Mycobacterium tuberculose. Já nesse contexto, estamos falando de dois testes diferentes que se complementam, né? Essa prova tuberculínica, então, se já foi positiva, nesse momento, dessa pessoa que esteve em contato, ela vai continuar sendo positiva, né? Por quê? Porque está qualitativa, a diferença da prova tuberculínica, que é quantitativa. E enquanto aquelas pessoas que estão com imunossupressores, essas pessoas realmente são um grupo populacional que precisamos olhar com uma casuística bem diferenciada, porque eles em qualquer momento poderiam desenvolver a doença. Então, eles sim precisam, por exemplo, de fazer uso de testagem com maior periodicidade. Incluso, às vezes, aqueles pacientes que estão em espera de transplante de órgão precisam, quase que de forma rotineira, fazer esta avaliação, porque eles estão bem fragilizados no sistema imune. Obrigado, Liliana. Então, considero que eu não tenho mais perguntas, né? Vamos seguir. Posso seguir, Rebeca? Pode, não temos mais perguntas, por enquanto. Tá bem. Então, pessoal, chegando ao fim desse webinar, né, vamos recapitular algumas informações. Então, não temos lista de presença, mas a declaração de participação fica disponível no site webinar.aids.gov.br
clicando em eventos anteriores, a partir de amanhã. Gostaria também de agradecer a contribuição e disponibilidade para participar nesse evento, né, aos nossos palestrantes, a Geisa Servieri, Silvana Zanella, a Liliana Veiga e a toda a equipe de apoio, né, o Yuri e a Rebeca. Como falei no início, esse foi o segundo webinar de uma série que estamos promovendo, uma série, né, de outros, que estamos promovendo em alusão ao Dia Mundial da Tuberculose. Então, estamos divulgando em nossas redes e os próximos webinários ocorrerão nos dias 2 e 11 de abril, tá? Coloca na agenda, não perde, por favor. Então, 2 de abril será Desafios para controlar a tuberculose em prisões. Pensar em prevenção é possível? Notícia quentinha, tá? Então, sugiro que assistam. Dia 11 de abril, ferramentas para o alcance das metas por um Brasil livre da tuberculose. Conheça mais sobre o MAF-TB e o CIEDES. Também imperdível, tá? Vamos. A gente pede ajuda, né, no compartilhamento desses webinários. E lembrando que os webinários antigos, eles estão no canal do YouTube, @tuberculosevídeos2. Né? A Rebeca já colocou várias vezes aí no chat do YouTube. E agradecemos muito a participação e contribuição de todos. Esperamos vocês aqui nos próximos e até lá. Muito obrigado.